Obrigado, professora Brasilina, professor André Singer e, na sequência, a professora Maria Arminda, do Nascimento Arruda. Magnífico reitor, membros da mesa, colegas do Conselho Universitário. Eu aprendi a conhecer o professor Pedro Dallari há muitas décadas como uma liderança progressista da minha geração e aprendi a ter respeito por ele nessa condição. Mas o professor Pedro Dallari me conhece também, há tantas décadas quanto eu o conheço, e sabe do meu compromisso absoluto contra qualquer forma de violência. Eu não concordo com nenhum tipo de ação política violenta. O professor Pedro Dallari sabe disso. De tal forma que é um compromisso meu de que não se aplicará a violência para impedir colegiados de se reunir ou qualquer outro tipo de coisa. Eu sou absolutamente a favor da democracia e tenho feito uma vida pública nesse sentido. Agora eu preciso, com todo respeito, contestar as acusações de desonestidade intelectual que o professor Pedro Dallari fez aqui, porque elas são absolutamente inverídicas. Se nós vamos falar sobre estratégia política, colocando tudo na mesa, eu gostaria que o professor Pedro Dallari me dissesse se não é uma estratégia política lançar um documento plurianual às vésperas do Carnaval, sem tempo para que ele possa ser discutido pela comunidade universitária. Um documento plurianual que vai decidir os destinos da USP por muito tempo. Às vésperas do Carnaval, quando a universidade está esvaziada, quando a congregação da Faculdade de Filosofia, que é a maior unidade desta universidade, 15 mil uspianos estão na Faculdade de Filosofia, não puderam discutir porque sua congregação já tinha se reunido. Isso é democrático ou isso é uma estratégia política para impor uma decisão? Se nós vamos falar de estratégia política, vamos falar de todas então. Vamos colocar todas as estratégias políticas. Eu fiz aqui, com todo respeito, que mantenho e sempre manterei, um apelo ao magnífico reitor para que suspendesse esse ponto de pauta, para que nós pudéssemos discutir. A congregação da Faculdade de Filosofia fez uma moção, que eu não vou ler porque não tenho tempo, de repúdio à violência, porque pode haver, de fato, estratégias políticas em curso absolutamente condenáveis, pode haver. Mas nós temos aqui a responsabilidade do Estado, e nós sabemos o que acontece quando o Estado decide usar a violência. Nós temos a responsabilidade de não usar a violência. Nós é que temos essa responsabilidade enquanto representantes do Estado. E o professor Pedro Dallari sabe disso, tenho certeza que ele concorda comigo. Eu tenho certeza que ele concorda comigo no que eu estou dizendo. Como democrata que eu sei que ele é. De tal forma que essa responsabilidade é nossa e nós não podemos escapar dela. As cenas que aconteceram aqui são inaceitáveis. Inaceitáveis. E nós não poderíamos ter mantido aquela votação. Então, nesse sentido, é claro que a minha congregação, a qual eu represento, é simpática à ideia de que nós tenhamos mais tempo para discutir, de que nós tenhamos um processo verdadeiramente democrático. Segunda questão posta, em termos de desonestidade intelectual. Não há dúvida nenhuma, a Faculdade de Filosofia sabe dos problemas orçamentários e sabe que eles têm que ser enfrentados, com toda a responsabilidade. Não há dúvida nenhuma. Sobre isso, estamos completamente de acordo. A questão é a forma de enfrentar, não é? A maneira de enfrentar. Quais são as questões que estão postas? As questões, será que são estas as únicas soluções possíveis? Não é? Os próprios destaques aos quais eu vou me referir agora, mostram que não é bem assim. Não é? Por exemplo, o limite ou melhor dito, a proporcionalidade de 40% de funcionários, 40% de professores para 60% de funcionários, por que essa proporcionalidade? Onde está o estudo que sustenta esta proporcionalidade? Posso estar mal informado, mas pelo que eu entendo, nós estamos hoje numa proporcionalidade 70-30, quer se passar para 60-40. Isso significa que nós vamos perder 5 mil funcionários na Universidade de São Paulo. Nós vamos perder, se eu fiz o cálculo corretamente, todo mundo é falível, eu posso ter feito errado, nós vamos deixar de ter 5 mil funcionários. É isso que se quer? Bom, eu gostaria que nós tivéssemos mais tempo para discutir. Não há outras soluções? Isso não significará, porventura, que nós vamos deixar de ter o hospital universitário, por exemplo? Muitas universidades do mundo, que eu saiba,
não tem hospitais sustentados pela universidade. Eu sei que isso é um ônus grande para a Universidade de São Paulo. Estou inteiramente disposto a discutir. No entanto, sou a favor, porque isso acontece em todas as universidades, que a universidade preste esse serviço à comunidade. Eu sei que nós estamos gastando dinheiro da universidade com a comunidade, mas eu acho que nós devemos discutir se devemos fazer isso ou não. Agora, eu entendo que terão que ser tomadas decisões, mas não tenho convicção de que sejam estas as únicas decisões. Bem, espero ter feito claro o meu Professor ponto. André Singer, tempo esgotado. Conclua, por favor. O senhor me permite, por favor, apenas um minuto para concluir. Não, é que já passou 33 segundos, por favor. Eu vou mais 33, por favor, senhor secretário-geral. Muito bem, mas vai tirar o tempo de outros. Vamos lá. Nós gostaríamos a Faculdade de Filosofia gostaria de sugerir que nos destaques nós aprovemos aqueles que garantem a correção salarial pela inflação, mesmo em casos de se atingir os 80% de gasto com pessoal, assim como os concursos para livre-docentes titulares e a progressão horizontal. Parece-nos também exagerada a proposta de que, atingido esse limite, nós devamos corrigi-lo em 2 quadrimestres. Parece muito pouco tempo para corrigir algo que pode implicar em consequências graves. Professor André, conclua, por favor. Eu vou concluir. Em respeito aos demais conselheiros. Sem dúvida. Sem dúvida. Por fim, nós queremos apoiar a emenda proposta pela congregação da Faculdade de Saúde Pública de que seja feita uma reavaliação destes parâmetros em 12 meses. Muito obrigado.